hora. Eu estava em paz e sossego, tranquilo. Mas eu tenho um problema de família. Meu pai era libanês e eu tenho um arsenal de tias incrivelmente velhas e gordas e saudáveis que não morrem de jeito nenhum. Elas têm uma saúde indestrutível, né? Elas sobrevivem a toda espécie de atentados, ataques, explosões e não sei o quê. E elas têm uma visão muito pragmática da vida. Elas só pensam em comer e ganhar dinheiro, só. E eu nunca consegui me entender com as tias libanesas, porque assim, elas são incríveis, são mulheres, todas elas são as chefes de família, e é muito difícil, assim, elas têm surdez seletiva, né? Quando a minha tia Salwa soube que eu ia atravessar o Atlântico remando, ela falou: o Amir vai morrer. E depois, quando ela soube que eu estava com o barco em Luderitz, na Namíbia, pronto para sair, ela falou: falta pouco para o sobrinho morrer. E quando eu passei da metade do Atlântico, da ilha de Santa Helena, eu mandei uma mensagem, aí eu estava orgulhoso, falei: desgraçado, eu não vou morrer. E aí, avisei que eu estava indo tudo bem, ela falou nada. E quando eu estava a menos de 500 milhas do Brasil, ela alugou um saveiro na Bahia, foi com mais ou menos uns 200 primos que eu nem conhecia. Na hora em que eu estou chegando, aparece, eu já tinha chegado, quer dizer, fazia 3 horas, estava arrumando o barco, aparece um saveiro de Salvador, com 200 familiares, que eu não sei o nome, não conheço direito, só que eles estavam uns 200 vomitando na minha direção. Foi uma das cenas mais nojentas que eu vi na minha vida. E eles queriam que eu fizesse que nem o Ayrton Senna, que me enrolasse na bandeira do Brasil e pulasse heroicamente na praia. Eu falei: tia, a minha bandeira é muito pequena, essa aqui, não dá para me enrolar nela. E eu não vou entrar nessa água, é muito vômito, aqui tem tubarões, eu não vou nadar aqui, só vou pisar no Brasil quando vocês forem embora. E eles pegaram e foram embora, os 200. Incrível, quer dizer, a emoção deles foi ver, eles estavam passando tão mal, mas tão mal, que foram imediatamente embora. Eu fiquei mais umas 2 horas, aí eu desci no Brasil. E aí, de fato, a visão desse engenheiro lá que mora em Pinheiros, no Alto de Pinheiros, era interessante. Foi aí que eu resolvi fazer um barco para fazer o que eu queria, que era ir para a Antártica e fazer o que eu faço hoje. Eu não sabia que eu ia fazer o que eu faço hoje, mas eu sabia o que eu queria fazer. E eu queria fazer um barco que pudesse conviver com os problemas que a gente encontra aqui. E foi assim que nasceu uma ideia que... É duro explicar o que a tia Salwa falou quando ela soube que eu fui para a Antártica com o objetivo não de ir para lá no verão, como a gente vai agora no final do ano. Eu fui para lá com o objetivo de ficar preso 1 ano na Antártica. O grande risco de uma viagem de verão para a Antártica é que no final da temporada, a partir de fevereiro, março, a gente tem que tomar muito cuidado. Qualquer bobeada, uma calmaria maior, uma baixada de temperatura, o mar congela, e a gente fica preso até o ano seguinte. Por isso que tem que ter 1 ou 2 anos de autonomia. E eu nunca esqueci do engenheiro. Falei: quer saber? Eu vou fazer um barco com os 2 anos de autonomia. E vou lá para ficar. Eu tinha uma ilusão utópica que um dia eu poderia ser dono do tempo. Eu não tenho muita ambição de possuir fazendas, empresas, essas coisas. Mas eu tinha vontade de ser dono do tempo. Eu queria ter 1 ano. Eu trabalhei num banco horroroso em São Paulo, Banco Mercantil Finasa. Eu não tinha tempo, 2 anos, de ir no banheiro. Eu falei: eu quero possuir 1 ano para fazer o que eu gosto. E assim eu fui para a Antártica com esse barco e escolhi uma baía rasa em fevereiro. E em março o mar congelou e eu fiquei preso. E quando o último navio foi embora e não tinha mais chance de eu sair de lá, porque o gelo já tinha 1 metro de espessura, eu resolvi fazer uma celebração. Acho importante celebrar. E eu acho que foi o momento maior da minha viagem, foi o dia em que eu tirei essa foto, o dia em que eu sabia que não tinha mais como sair, equinócio de verão, final de março, e o último sol também do ano, daí para frente teria vários meses sem o sol, e eu resolvi fazer uma festinha, uma celebração, e aí eu falei: tem que ter discurso. E na hora de fazer o discurso sozinho, eu descobri que é muito difícil falar para ninguém. A gente é cheio de complexos e eu achei que estaria perdendo as faculdades mentais, começasse a falar sozinho. Eu vivia falando baixinho o tempo inteiro para ninguém perceber, assim. Mas fazer um discurso sozinho é difícil. Eu fiquei em pé do lado de fora, abri uma garrafa de vinho legal, fiz umas comidas legais e não consegui falar. Eu ficava olhando nas pedras lá da Baía Dora e falei: e se tiver um argentino espionando essa cena, escondido? E o fato é que eu
percebi um negócio muito engraçado. A primeira coisa que eu percebi é que ninguém ia me torrar a paciência. Desse dia em diante, eu de fato ficava proprietário do tempo. Podia fazer o que eu quisesse, quando quisesse. Podia, enfim, responder a pergunta que as tias fizeram, né? A tia Sálva falou, quando ela soube que eu ia ficar 15 meses sozinho na Antártica, ela falou que eu tinha um desvio de conduta sexual incorrigível, que eu estava fugindo da Receita Federal, E, na verdade, eu achei, é sempre a mesma pergunta que os primos, mas o que você vai fazer para matar o tempo, um ano lá? Como é que você vai? Quantos 1000 livros você está levando? Charutos? E uma das coisas mais engraçadas dessa experiência é que a primeira coisa que eu descobri é que não dava tempo para fazer nada. Para fazer nada. O dia que a Dona América entrou no rádio e ela falou para mim, Amir, por que você ainda não escalou o Monte Francês, o Monte Le Français, que fica a menos de 20 quilômetros de onde você está? A resposta que eu dei para ela, ela nunca entendeu. Eu falei, América, escalar, você está louca, mulher, eu não tenho tempo, está tudo atrasado, minha vida está um inferno, eu não sei onde... Assim, ela falou, mas filho, você está bebendo? Eu falei, não, Dona América, não. Uma das coisas mais interessantes, quando a gente fica isolado fisicamente, a gente enxerga as pessoas que trabalham para a gente. Eu tenho quase certeza que ninguém nessa sala lavou nem passou a própria roupa. Alguém fez isso. Nenhum de vocês está preocupado com a energia elétrica aqui em Tiradentes, nem com o esgoto, mas alguém está fazendo isso, alguém está pensando no carro, no transporte de novo para suas casas. Tem sempre alguém fornecendo serviços e facilidades que a gente não lembra, a gente não remunera, ou remunera, mas não agradece. Mas quando você está aqui isolado, você enxerga essas pessoas, porque você tem que fazer. Eu tinha que fazer água todos os dias, tinha que fazer energia elétrica, calor, manutenção do motor, do rádio. Tinha que estudar, porque eu não sabia ler os códigos meteorológicos, tinha que operar em 5 idiomas diferentes. Eu falo 4, mas o quinto estava dando... Aí entravam os ucranianos, eu falei, Deus me livre, não dá. Para falar com os ucranianos, não dá. Eles não falam inglês, Então, eu tinha uma lista de tarefas que foi crescendo, e, de repente, eu fui ficando apavorado. Quer dizer, no dia que eu resolvi lavar todas as camisas que eu já tinha usado, eu tive que fabricar água para lavar as camisas, aí deu preguiça, deixei as camisas secando sem enxugar, e aí, quando eu vi uma camisa solta no chão, chutei a camisa e quebrou a manga. Eu tinha que secar antes de terminar o serviço, e aí eu pensei, bom, pelo menos agora não preciso economizar água. O único patrimônio que eu tenho aqui infinito é a água. A Antártica tem 3/4 da água doce do planeta, sob a forma de neve e gelo, navegando em alto mar. Hoje a gente usa dessalinizadores, essas coisas, mas é um risco se quebrar o dessalinizador, mas a água é sempre controlada. Aqui não precisava controlar, é só derreter neve e eu tenho quanta água eu preciso. Mas eu não sabia ainda fazer água. Então, quando congelaram os tanques de água, e eu, pela primeira vez, eu tive que fabricar a minha água, eu tomei uma surra. 6 horas depois, eu tinha 2 litros de água. Eu falei, meu Deus do céu, não vai dar certo esse negócio. Eu não vou conhecer a Antártica, eu vou precisar de uma diarista aqui para me ajudar, 2, quiçá. E aí eu falei, não, foco, eu preciso ter foco. Um problema de cada vez, um leão de cada vez eu vou matar. Eu tenho que resolver a água por pelo menos 10 dias, vou fazer 200 litros de água. Eu trabalhei 33 horas e fiz um tambor inteiro de inox, encher de água. Fiquei 33 horas sem comer nem dormir. E quando eu acabei a água, aí eu resolvi dormir que nem um rei. Quando a gente está navegando, a gente não pode dormir mais do que 45, 50 minutos, porque o barco está sempre andando, mesmo enquanto a gente dorme. Mas parado aqui não tinha esse problema, eu dormi 11 horas, quando eu acordei fui olhar minha água, tinha congelado. E aí eu percebi que algumas tarefas começam de novo, todos os dias, todo mundo tem milhares dessas tarefas, e aí o que eu imaginei que seria uma experiência chata, demorada e difícil, foi uma experiência divertida, extremamente breve e bacana, e eu tive a confirmação disso o ano passado, quando acabou a invernagem do meu barco, do Flávio, quando eu fui buscar eles lá. O Flavinho falou, puxa, que pena, não deu para fazer metade do que eu queria. Que pena que acabou o ano. Passa voando, é um troço impressionante. E uma das coisas engraçadas dessa viagem foi a volta. Na volta eu fiz um inventário e descobri que tinham sobrado mais de 20 meses de suprimentos. Combustível, eu não usei muito combustível, fui bastante econômico, e aí eu vi que eu tinha uma oportunidade que eu nunca teria de novo.
100% de autonomia para ir para qualquer lugar da Terra. Eu resolvi não... Quando eu estava voltando para o Brasil, passei as Malvinas, eu ia voltar para Paraty, e aí eu falei, não, eu vou para a África, e de lá eu vou para o Ártico. Vou conhecer o verão do hemisfério oposto, e foi o que aconteceu. Parece uma coisa meio irresponsável, mas era absolutamente lógico. Eu tinha todos os meios para isso, a época certa. Pela primeira vez eu tinha competência para fazer isso. Foi uma temporada sem nenhum incidente no Ártico. E na volta para o Ártico, aí sim eu tive que me concentrar em chegar em casa sem acidentes, sem problemas. E aconteceu um troço engraçado quando eu cheguei em casa. Eu sabia que a minha viagem só terminaria quando eu pisasse no mesmo pedaço de areia da porta de casa, que é aqui, e só lá. A viagem não terminava no Brasil, nem em Paraty, nem em Jurumim. Terminava na porta da casa. Eu falei, não vou parar em nenhum lugar na terra que não seja a porta da casa. E a gente fica concentrado. Então parei de fazer besteira, de ficar falando no rádio, fofocas, essas coisas. E no dia em que eu estava chegando, vindo do alto mar, o alto mar fica para cá, quando eu virei a esquina de cá, eu não falei para ninguém da família, pelo amor de Deus, tudo que eu não queria era ver tias e primos, essas coisas. E de repente, não é que eu não gosto da minha família, eu adoro a minha família, mas eu queria ver depois de chegar. E quando eu viro a esquina de casa, tinha um barco me esperando, que fez essa foto. E eu fiquei muito feliz, porque o barco que estava aqui tinha umas 9 ou 10 pessoas. Tinha o meu sócio, o Herman, a mulher dele, que trabalhava na Cassex. Tinha 2 ex-namoradas, tinha a minha irmã mais novinha, que a gente chama de cabeluda. Tinha um monte de gente engraçada no barco. Só que tinha uma coisa que eu não estava entendendo. Eram 9 horas da manhã, 9 horas, um silêncio sepulcral. Eu tive que botar o motor para poder entrar, não tinha uma gota de vento. E eles estavam gritando como se eles tivessem terminado a viagem. Eles gritavam num estado de excitação que era incrivelmente suspeito. Eu falei, não é possível, acho que eles estão saindo de algum alambique, né? Ninguém, às 9 da manhã, se comporta desse jeito. E eu tive uma reação natural, a gente tem essa reação de precaução no mar. Eu simplesmente fugi deles, eu falei, não vou deixar eles entrarem nesse estado no meu barco e estragar minha viagem a 100 metros do final. Eu fui para a praia, e quando eu me afastei deles, indo para a praia, e estou parando o barco aqui, e eles estão nesse barco aqui, aí eles urravam de um jeito tão impressionante, e aí eu desci na praia. 3 minutos depois dessa foto, acabou a viagem. Eu desci exatamente no mesmo lugar de onde eu tinha saído 642 dias antes. E aí aconteceu uma coisa engraçada. Eu tinha passado 642 dias sozinho nesse barco, eu nunca me senti sozinho. Conheci centenas e centenas de pessoas. Nos primeiros 3 minutos na praia não desceu ninguém. E eu fiquei incrivelmente abandonado na praia. Eu me senti meio mal. Pela primeira vez eu falei, uai, mas ninguém vai descer para dar um abraço, ou falar, oi, como foi de viagem? Eles continuavam gritando de maneira indecente. E eu falei, tem alguma coisa que eu não estou entendendo. E fiquei olhando para o barco, e de repente eu consegui compreender que em 18 minutos de navegação, do cais de Paraty até a praia de Jurumirim, eles conseguiram encalhar o barco na única pedra que tem nessa baía, e estavam pedindo socorro. Eu falei, francamente, eu me recuso a ajudar 10 incompetentes. Eu estou há 76 dias no mar, me esgoelando para não cometer um erro, dormindo pedacinhos de 45 minutos, 5 vezes por dia. Deixa eles nas pedras. E quando, nos 30 minutos seguintes, aconteceram os 2 momentos mais importantes ou enigmáticos da viagem. Quando eu olhei para a minha casa, eu lembrei que a última pessoa com quem eu falei foi o Bill, o rapaz que ficou cuidando da casa para mim. É um cara que eu gosto, que eu contratei para isso. E no dia em que eu saí do Brasil, foi a última pessoa com quem eu falei. Era 31 de dezembro, né, Paraty, 31 de dezembro é um inferno, né? Todos os amigos querem ir lá para casa para encher a cara, nadar pelado, não sei o quê. Assim, um monte, chovendo, aquele calor de Paraty. Eu estava nervosíssimo. Eu ia sair para uma viagem complicadíssima, 1, 2 anos, não sabia. Você fica num estado de tensão terrível. Eu resolvi